Bem-vindos a mais um Química com Deboito. Eu sou o professor Leonardo Deboito e o vídeo de hoje é para podermos analisar um pouco o episódio da Rainbow Ruby sobre separação de misturas. Tá? Eu vi esse episódio com minha filha e achei ele genial e comecei a trabalhar então com os alunos de nono ano, primeiro ano do ensino médio, com esse assunto. É uma animação infantil, a gente entende, mas o assunto abordado ele pode ser aprofundado de acordo com o andamento da conversa, né? Então, se não assistiu o vídeo ainda, eu recomendo que assista primeiro, né? Deve ter um linkzinho aqui na descrição. Depois volta para cá para podermos assistir esse comentário do episódio, tá? Tudo começa com um problema. A questão toda é que problema eles têm. O problema deles é que eles precisam separar as frutinhas vermelhas, ou melhor, os objetos vermelhos que estão dentro da máquina de sorvete, porque só é do interesse deles ter morangos lá dentro. Para poder fazer o sorvete arco-íris que tanto desejam, eles precisam ter somente os morangos. E alguém foi lá e colocou todos os outros objetos também vermelhos juntos. Tá? Para poder fazer isso, eles se deparam com mais um problema. Porque, em princípio, o primeiro método seria a catação. Né? Tu vai lá e manualmente separa eles, porque são objetos relativamente diferentes, né? Com características visualmente diferentes. Só que pela quantidade que tem de objeto, fica difícil, né, em função do tempo que eles têm, utilizar de catação, tá? De separação então manual. A Rubyzinha, né, Rainbow Ruby, ela apresenta um fluxograma de separação. Ela mostra quais são as substâncias, nesse caso, quais são os objetos que ela encontra ali dentro e precisam ser separados. Né? Temos ali à esquerda do quadro todos os objetos encontrados ali dentro e à direita eles já catalogados, organizados. Né? Lá em cima a frutinha do riso, depois as esferas de vidro, né, vermelhas, daí os objetos pingentes metálicos de morango e por último os morangos que estão coloridos ali como o objeto principal da separação, principalmente o que eles querem obter no final do processo. Tá? Para completar essas setas, o que seria interessante? Se tivesse escrito cada processo utilizado na separação. Né? Mas isso já é um aprofundamento e funcionaria muito bem. É uma descrição ótima do processo. Primeiro ponto, ela parte da observação. Observando todos os objetos ali dentro, ela vê que eles são bem diferentes e que cada um deles tem características diferentes. Então temos ali abaixo a frutinha do riso, à esquerda em cima nós temos ali as esferas de vidro e à direita temos os morangos de metal. Tá? Como separar todos eles dos morangos que eles desejam? A primeira observação forte que ela teve foi o tamanho. Ela observou que as frutinhas do riso eram bem menores do que os outros objetos. Nesse caso, ela pensou que poderia usar isso como um critério de separação. Então ela pegou uma rede, né, uma telinha, onde passavam apenas frutinhas do riso e começou a fazer um processo de peneiração. Então nesse processo as frutinhas do riso que eram menores eram separadas dos outros objetos que eram maiores. Na sequência, ela deu ênfase à composição. Observou que alguns objetos eram feitos de metal. E aí, muito interessante que ela não fala assim diretamente, vamos usar um ímã. Ela usa a seguinte frase, vamos ver se um ímã pode nos ajudar. Né? Do ponto de vista da química, isso foi uma frase muito bem elaborada, porque nem todo metal, só porque é metal, vai ser atraído por um ímã. Né? Os metais ferromagnéticos, nesse caso ferro, cobalto e níquel, são aqueles que são atraídos por ímãs. Os demais, eles não são ferromagnéticos, eles são paramagnéticos, né? E isso faz que eles tenham uma atração muito pequena por ímãs. Né? Praticamente não consegue perceber isso dessa forma. Apenas os ferromagnéticos serão atraídos por um ímã, como ela propõe aqui no episódio. Então, usando ferro, cobalto ou níquel, nesse caso, provavelmente o pingentezinho aqui ali deve ser feito de aço, né? Que é uma liga de ferro. Logo, vai ser atraído por um ímã. E aí utilizar esse processo, então, de separação por ímã, separação magnética. Por último, ela observa que as esferas de vidros morangos têm praticamente o mesmo tamanho, mas eles têm massas diferentes, né? Então, esse está fazendo alusão à densidade. Se o tamanho, ou seja, o volume é mais ou menos o mesmo, tá? E as massas são diferentes, logo nós temos densidades diferentes. E aí, ela utiliza um processo chamado flotação, onde tu insere uma terceira substância, nesse caso a água, com densidade intermediária. Né? A água vai ser mais densa do que um dos objetos e menos densa do que a outra. Nesse caso aqui,
pela imagem a gente consegue perceber que as esferas de vidro elas são mais densas do que a água, por isso afundam, enquanto que os morangos são menos densos do que a água, por isso boiam. Tá? Nesse caso, nós temos aqui a flotação como o processo que foi utilizado. E no final, eles conseguem então fazer o sorvete arco-íris deles, e todos são muito felizes e fazem a festa comendo seu sorvete. Vale salientar que flotação, levigação, decantação e centrifugação são 4 métodos diferentes para se fazer a separação de substâncias, tá? Nenhuma mistura, porém todos eles se baseiam em densidade. E aqui fica um desafio, né? Coloca aqui nos comentários quais são as diferenças entre eles, o que diferencia levigação, decantação, centrifugação da flotação que foi citada aqui no vídeo. Tá? Então aguardo os comentários de vocês aqui para eu poder comentar também, poder dar uma devolutiva para vocês. Em algum momento eu vou colocar ali a resposta certa, vou acrescentar os comentários com vocês também, então a gente vai conversando um pouco sobre isso, que é um assunto que normalmente cai em provas, é cobrado em vestibulares, então vale a pena aqui dar uma reforçadinha nisso. Tá certo? Agradeço vocês terem assistido até aqui. Tá? Peço que vocês então se inscrevam no canal, deem uma curtida aqui no vídeo também, para poder ajudar a gente aqui a poder ter subsídios para poder produzir mais vídeos também, certo? E vejo vocês na próxima, tá certo? Tchau, tchau!